A gente quer falar sobre algo que talvez a maioria das pessoas hoje estão passando, talvez o mundo inteiro está passando, que é a questão da ansiedade. E a gente precisa de cura disso, a gente precisa de cura divina em relação a isso, a gente precisa que essa ansiedade passe do nosso coração. E em cima disso que essa música fala, que em teus braços está o nosso descanso. É interessante que essa música, ela fala profundamente a respeito do texto que eu vou estar lendo hoje, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Olha só, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus, eu te peço que esteja nos abençoando agora. Eu te peço que o teu Espírito Santo toque os nossos corações e essa palavra venha trazer tal cura, tal impacto em nossas vidas, que a gente possa sair desse momento de palavra extremamente aliviado, extremamente tranquilo com aquilo que você tem para nós. E que nós possamos hoje, em nome de Jesus, transmitir aquilo que tu tens. Não sejam minhas palavras, mas sim tuas palavras. Porque eu dependo de ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. O tema de hoje é ansiedade versus expectativa. É uma coisa, as duas coisas elas acontecem muitas vezes ao mesmo tempo e às vezes não. Vou me explicar melhor. E esse texto que a gente leu fala extremamente a respeito disso e a respeito da cura que a gente precisa ter em relação a isso. Você sabe que Pedro, quando escreve essa carta, quando Pedro escreve isso de próprio punho, ele está escrevendo para os jovens. Jovens. Sabe por quê? Porque jovem tem muita expectativa. Jovem, quando inicia a sua vida, vai fazer sua faculdade, sua universidade, ou quando ele vai iniciar na sua carreira profissional, ele tem uma expectativa de ser talvez o ícone naquilo, ele tem a expectativa de ser um grande profissional, ele tem uma expectativa de ser muito bem sucedido financeiramente, muito bem sucedido sentimentalmente. Ele é novo, ele quer fazer tudo, e essa expectativa está impregnada nele. Só que o interessante é que às vezes a expectativa ela se transforma em ansiedade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que existe essa expectativa de atingir um foco, de atingir o objetivo, existe a ansiedade no coração, de falando assim, acontece logo, faça com que isso aconteça, porque meu Deus do céu, não vejo a hora que isso aconteça, não vejo a hora, e perde o sono, e perde a paz, e perde a paciência, e perde isso. Por quê? Porque muitas vezes a nossa expectativa causa ansiedade. E é isso que Pedro está falando. Pedro está falando assim, jovens, fiquem tranquilos. Você sabe que tem o diabo ao nosso derredor e ele ruge como um leão. Vem isso antes desse texto. Mas fiquem firmes na fé. Depois, o texto vem depois. Mas fiquem firmes na fé, sabe por quê? Porque vocês precisam jogar diante de Deus toda a sua ansiedade, porque Deus está cuidando de você. E aí que eu acho interessante que é difícil para o ser humano entender que Deus está cuidando da gente. Eu tenho uma tia que se chama Miriam Peçanha, uma cantora. E a tia Miriam é interessante que uma vez a gente estava na praia e ela foi tomar banho de mar e ela deixou as coisas, ela estava sozinha, ela deixou as coisas lá em Itapuá, que é a praia que a gente ia. Tinha os barcos dos pescadores assim, e ela deixou todas as suas coisas ali, naquele barco, escondido, para que ela pudesse tomar um banho de mar e depois voltar. Só que ela foi tomar banho de mar, e ela orou para Deus, falou, Deus, cuida das minhas coisas, porque eu quero tomar esse banho de mar. E interessante que ela foi tomar o banho tal, e toda hora que ela estava no fundo, nadando, boiando, ela olhava para a roupa para ver se não vinha alguém e pegava aquilo, se não levava embora, Tiago. Se não, vaz embora. Então, o que acontece? Eles olharam, ela ficava olhando toda hora, até o momento que o Espírito Santo falou com ela e falou assim, Miriam, que toda hora você olha lá? Ela fala assim, não, é que minhas coisas estão lá, e eu preciso ver se vão pegar ou não. Sabe o que o Espírito Santo falou no coração dela? Falou assim, Miriam, você não pediu para eu cuidar? Então se você pediu para eu cuidar, não fique ansiosa, curta o momento, porque eu estou cuidando das tuas coisas. E olha que interessante, essa
Essa ilustração traz para a gente justamente o que a gente sente no coração. Justamente o que às vezes a gente tem uma expectativa gigantesca. A gente tem aspectos que a gente quer buscar, focos que a gente quer buscar, e essa expectativa está lá na frente, mas existem passos e passos para estarem fazendo. Porém, contudo, entretanto, a nossa ansiedade toma conta da gente, e a ansiedade gera nervosismo, a ansiedade gera raiva, a ansiedade gera crise de pânico, a ansiedade gera tantas coisas no nosso coração, que a gente fala, meu Deus, tem pessoas nessa pandemia falando assim, o que vai ser de mim depois? Será que a minha empresa vai continuar? Será que eu vou continuar? Se me mandarem embora, será que eu vou ter emprego? Será que, meu Deus, será que eu vou pegar o Covid ou não? A ansiedade está no coração de todo mundo e a gente precisa ser curado. Jesus Cristo continua curando a nossa vida, Jesus Cristo continua salvando, Jesus Cristo continua no nosso coração, e essa expectativa precisa acontecer. Sabe o que eu acho mais engraçado? Que quem fala sobre ansiedade aqui é Pedro. Pedro é um dos personagens bíblicos mais ansiosos que tem. Ele andando com Jesus, junto com Jesus, fala assim, você quer que manda descer fogo do céu para queimar as pessoas que estão falando do teu nome. Chega lá o soldado para prender Jesus. Pedro rapidamente, ansiosamente tira a espada e corta o ouvido do mal daquele soldado. E cortando o ouvido do soldado, sabe o que acontece? Ele podia causar um tremendo problema ali. Por isso que Jesus pega a orelha, cura Malco. Sabe por quê? Porque ele era ansioso, mas com o tempo ele aprendeu a não ser ansioso. E com o tempo ele falou assim, Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando da tua saúde, Deus está cuidando das tuas vidas, da tua vida financeira, Deus está cuidando, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe que esse dia a gente falando sobre ansiedade, a Bárbara soltou uma pergunta para mim que eu falei assim, eu achei incrível. Ela falou assim, Júnior, na ansiedade, quando você está ansioso por alguma coisa e você pensou muitas outras coisas, porque quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pensa em 1001 possibilidades. Nas tuas piores possibilidades que você pensou, quantas vezes aquilo de pior que você pensou aconteceu? Eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, quantas vezes o que de pior que eu pensei aconteceu? Eu olhei e falei assim, quantas vezes? E logo eu percebi que quase nenhuma das vezes aquilo que eu pensei de pior que ia acontecer, aconteceu. Sabe por quê? Porque a minha ansiedade estava falando alto. E eu precisava ser curado daquilo. Eu não estou dizendo que ainda não tem dias que eu não fico ansioso, que eu não perco sono, que de madrugada eu acordo pensando naquele assunto. Eu fico. Mas eu preciso ser trabalhado nisso. Eu preciso, Deus, cuidar disso e confiar. Assim como tia Miriam precisava confiar que Deus estava cuidando das coisas dela, Deus está cuidando das nossas coisas, e é muito complexo conseguir fazer isso, e a gente precisa ser curado disso. Porque a nossa expectativa, se Deus te deu um plano, se Deus te deu um propósito, se Deus te deu uma direção, meu amigo, vou te contar um segredo, vai acontecer. Se Deus te deu um plano, se Deus te deu um propósito, de volta bem pertinho, vai acontecer. A seu tempo, com o tempo acontece. Me lembro quando eu comecei a namorar, Deus cegou minha esposa, para que eu não visse como eu era. E a gente tinha um período de 4 anos e meio para poder casar. E eu ficava ansioso, falei assim, meu Deus, quero casar. E com o tempo as coisas foram acontecendo e casei. E hoje já estamos 11 anos juntos. Depois de casado, ou seja, já estamos quase 16 anos juntos. Ela é uma heroína, vai ganhar um galardão gigantesco no céu, Tiago. Vai ganhar sim. Sabe? Aconteceu, hoje estamos com os 2 filhos. Victor já está andando. E o tempo passou e a nossa expectativa de casamento aconteceu. A expectativa das coisas estarem acontecendo, estão acontecendo. E a gente precisa dar tempo ao tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de dar risada, há tempo de falar, há tempo de ficar caladinho, há tempo de você fazer as coisas acontecerem, há tempo de você esperar as coisas acontecerem. Você precisa
tranquilizar a tua alma e curar aquilo que tem. Estamos passando por esse tempo de pandemia? Estamos. E a ansiedade está vindo? Tá. Tem muita gente ansiosa, as pessoas estão irritadas dentro de casa, as pessoas estão irritadas dentro de casa e fora de casa. As que saem são criticadas, as que ficam dentro de casa são criticadas, as que vão trabalhar são criticadas, as que não trabalham são criticadas. É crítica para tudo quanto é lado, meu Deus do céu! Mas não fique ansioso de jeito nenhum, porque isso vai passar e aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. Se cumpriu na vida de Pedro, se cumpriu na vida de José, se cumpriu na vida de Davi. Davi foi ungido rei, eu imagino ele novo sendo ungido rei, e ele fala assim: meu Deus, eu estou ungido rei, você é rei. Será que não ficou ansioso? Mas se cumpriu com o seu tempo, com a forma que Deus. E hoje eu quero dizer para você: cure a tua alma. Cure tua ansiedade, porque a seu tempo as coisas vão acontecer. Você que está escutando essa palavra, seja na internet ou aqui no drive-in, hoje nosso drive-in está cheio. Sabe por quê? Porque Deus tem acrescentado pessoas na nossa igreja que são extremamente fiéis, que Deus tem abençoado. Quem é fiel abençoado, dá um sinalzinho de luz aí. Tá lindo demais isso, gente. Não buzina. Você que está aí na sua casa e precisa ser curado de ansiedade, coloca hashtag cai fora ansiedade. Sabe por quê? Porque as expectativas que Deus tem para você são muito maiores do que a ansiedade que você tem. Expectativa é melhor que ansiedade. Você pode ter expectativas com ansiedade, ou você pode ter expectativas confiando que Deus vai fazer todas as coisas. E para terminar, finalizar, vou contar um ponto que é muito importante. Se você tem uma expectativa de algo para acontecer, e você colocou isso diante de Deus, e não aconteceu, e parece que você está indo para outro lado, eu digo para você, os planos que você tem são de homem, mas a resposta certa vem de Deus. Abra os teus olhos para enxergar e ver que Deus tem planos diferentes da sua expectativa. E se Ele é o nosso Deus, e se nós entregarmos o nosso livre-arbítrio a Ele, o plano e o propósito dele é maior do que a gente pediu ou pensou. Você idealizou algo e aquilo deu na trave. Você falou assim, quase aconteceu. Mas de repente você está indo para outro lado. Esse outro lado às vezes é o lado que Deus quer para você. E você está criticando, você está berrando, você está gritando, você está falando assim, meu Deus, eu quero isso. E Deus está falando, não faz, vai para outro lado, porque o que eu tenho para você é muito melhor ou maior. Escute o que Deus tem, cure a tua alma, cure a tua vida, haja a cura de Deus no teu coração nesse momento. E agora eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração para vocês que estão aqui ou estão na internet me escutando, no Face, no YouTube, no Insta, em tudo quanto é rede social. Minha oração é o seguinte: eu vou orar para que o plano e o propósito de Deus se cumpra na sua vida e que você se libere de toda ansiedade. Acalma o teu coração, porque Deus está direcionando você. Ansiedade não, expectativa sim. Vou orar. Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão me escutando que a ansiedade às vezes tem tomado conta do coração. Ansiedade em relação à saúde, em relação à vida financeira, aos seus negócios, a sua vida profissional, a que faculdade fazer, nesse momento tão confuso, tão estranho que estamos passando. Mas Deus, que a gente possa ter a tua voz escutando aquilo que nós queremos, a tua voz falando aquilo que nós precisamos fazer, e que essa ansiedade saia do coração dos meus irmãos, e que a gente possa ter uma expectativa maior do que a gente pensou. Eu te peço que esteja curando isso agora, curando essas pessoas, curando o coração, sara o coração, e que haja a paz que excede todo entendimento entre no coração de cada um que está escutando essa palavra. Porque Deus, você fez Pedro, teu filho, escrever para a gente que a gente precisa realmente lançar sobre você toda a nossa ansiedade, porque a gente acredita que você está cuidando de nós. Que isso venha a ser verdade. Sabe por quê? Porque em teus braços, Senhor, é o nosso descanso.